Ok, então só para a gente situar melhor, um pouquinho melhor e relembrar um pouco, né, esse último operador, ali então só para reafirmar, né, aqui em vez de grau 2 é grau N, e aí vamos dar uma olhadinha nas contas lá no Churro. Então aqui, gente, o que a gente vai considerar são aqueles pares conjugados de números complexos. Então seria o número A mais ou menos, alfa, né, mais ou menos, beta i. Então vamos dar uma olhadinha nesse operador aqui de dentro. A gente vai ver que é exatamente o D menos o alfa mais beta i, alfa mais beta i, multiplicado pelo D mais, aliás, desculpa, menos, né? Menos o alfa menos beta i. Quando a gente tem um par, né, de raízes complexas conjugadas. Então eu vou operar aqui rapidamente. Então aqui, gente, só distribuindo, né, a gente tem o d ao quadrado, depois o menos alfa mais beta i que multiplica d, menos aqui o d que multiplica alfa menos beta i, e depois mais o produto do número pelo seu conjugado. Então aqui eu vou fazer mais as simplificações, né, repetir o d ao quadrado, e aqui então eu vou ter menos alfa mais beta i, menos alfa menos beta i, tá? Que multiplica b. Então, o beta i, o menos beta i, né? Ele vai anular com o mais beta i. E aqui a gente tem menos alfa, menos 2 alfa que multiplica b. Já apareceu aqui esses dois primeiros termos. E depois, finalmente, aqui eu tenho o número complexo pelo seu conjugado. Sempre que a gente tem o número complexo z e multiplica pelo seu conjugado, isso é igual ao módulo do número complexo ao quadrado, que é simplesmente, né, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, por isso é que surgiu aí esse alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Tá bom? E lembra então que esse operador, né, ele estava atrelado àquelas soluções lá que eu vou colocar aqui para gente. Essas soluções aqui, o exponencial de alfa x, cosseno beta x, exponencial de alfa x, seno beta x. Lembrando então, por exemplo, quando alfa é zero, né, a gente só tem o cosseno e seno. E aí quando a gente acrescenta aqui o grau n, aí as soluções a gente passa a multiplicar, né, por potências de x. Então, x vezes aquela exponencial de alfa x, vou escrever aqui para a gente. Aqui, ó, então quando a gente adiciona esse grau n, a gente multiplica por potências de x, né, monômios aí de potência iguais a potência de x, até a potência n menos 1, que é imediatamente abaixo do n, tá bom? Para o cosseno e para o seno. Observe, né, aqui o operador aqui de dentro, que é esse produto é de grau 2, então a gente tem duas soluções, né? De grau n vai ficar 2n, por isso que então a gente tem 2n soluções. Então, voltando lá para o nosso slide, o que a gente observa, né? Acho que a gente vai observar, então, no caso... sim, esse aqui só o que eu falei, né? O caso particular, quando a gente tem alfa igual a 0 e n igual a 1, ali no lugar do 2, né? A gente fica só com d ao quadrado mais beta ao quadrado. Esse operador, ele é anulador das funções cosseno e seno, que lembrando, né, pelo cálculo lá do Wronskiano, são LI, tá? Então, essa aí é a conclusão. As funções que são anuladas por um operador diferencial L, linear, né, de ordem n, são aquelas que podem ser obtidas da solução geral da equação diferencial homogênea, L de y igual a zero. Né? Então, se a gente tivesse a equação d a n aplicada em y igual a zero, a solução é essa aqui, certo? D menos alfa n d menos alfa elevado a n, a solução da homogênea é essa combinação linear. E para esse aqui elevado a n, a solução é essa. Ok? Então, essa é a nossa conclusão. Agora vamos a alguns exemplos no Churnal também. Aqui então, né, pessoal, exemplos simples. Aqui a gente pode... Qual o operador que anula essa função? Claro que a gente sempre tenta calcular aí o operador de menor ordem. Né? Então, aqui em relação a esse polinômio, é um polinômio de grau 3. Então, a gente sabe que o d à quarta já vai anular, porque ele vai anular todas as potências até imediatamente inferior, né, até a terceira potência. Né, derivando uma vez temos grau 2, duas vezes grau 1, três vezes a constante, quatro vezes temos zero. Depois, exponencial. Bom, o coeficiente do x aqui nessa exponencial é menos 3, tá? Então, aqui a gente tem o d menos 3 elevado aqui ao monômio, né? Aqui, como é 1, esse aqui é 1, né, multiplicado, a gente pode entender como um x a 0, né?
que multiplica aqui a exponencial. Só basicamente, né? Então aqui seria grau 1 ainda, porque aqui vai até zero. Então o operador diferencial anulador daquela função é d mais 3. Agora aqui, pessoal, mais outros dois exemplos. Aqui a gente já tem a exponencial e tem um monômio aqui, né, de grau 1. Então a gente vai precisar já do grau 2 desse tipo de operador. Então, como o coeficiente ali é 2, a gente coloca o operador d menos 2, e aí aqui eu preciso de o grau 2, porque a gente já tem uma potência de x elevado a 1. Beleza? Bom, o cosseno e o seno multiplicado pelo exponencial, a gente já sabe que tem a ver com os números complexos. Então, o alfa é o coeficiente do x na exponencial, então o nosso alfa é menos 1. Tá? E aqui o menos 9 é só combinação linear, então não influencia muito. E o nosso beta é o que multiplica o argumento o que multiplica x no argumento do seno e cosseno. Então, mais 2i, certo? E aí eu tenho que pegar ele e o seu conjugado, menos 1 menos 2i, tá bom? Então eu pego d menos esse número complexo, que multiplica d menos o seu conjugado, tá? Aqui, como a gente não tem potências de x multiplicando, o grau é 1. Se a gente tivesse já uma potência, a gente teria que usar outro grau. Então, eu vou fazer essa continha rapidamente para a gente. Efetuando, então, esse produto aqui, a gente vai encontrar o d ao quadrado mais 2d. Aqui era 2 alfa, né? Aliás, é menos, né? Menos 2 alfa. Como alfa é menos 1, aqui fica menos 2 vezes menos 1, 2. Mais, né, o módulo do número ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai gerar o 5, ok? Então, só lembrando, a gente está entendendo aí como é que funciona essa abordagem dos operadores anuladores, porque nós estamos estudando aí o caso 2 do método dos coeficientes indeterminados, que é quando a nossa função g, ou a nossa suposta solução particular, apresenta funções que também estão na solução complementar, que é a solução da EDO homogênea associada. Então, voltando aqui para os nossos slides, só algumas observações a respeito dos operadores anuladores, né? Sempre que a gente tem um operador que anula ambas as funções f e g, então esse operador também anula qualquer combinação linear da f e da g, tá? Então, se a e b são constantes, a multiplicação ali a f mais bg é uma função que é anulada também por L. Agora, se a gente tem o seguinte caso, né, um operador que anula uma função f, mas não anula uma função g, ou seja, L de g é diferente de zero, e um operador diferencial m, que anula a função g, mas não anula a função f, ou seja, m de f é diferente de zero, né? Então, para a gente conseguir anular a combinação linear agora, AF mais BG, a gente vai precisar do produto. Então, simplesmente a gente calcula o produto. Esse produto aí, né, ele depende, os operadores, na verdade, eles dependem só de D. Então, esse produto é comutativo, tá? Então, esse produto é o operador que vai anular ambas as funções se a gente tiver essa situação. E, claro, né, em último caso, aí, o operador diferencial anulador não é único. Claro que qualquer, por exemplo, multiplicação por constante, né, do operador diferencial dá um operador diferencial diferente que continua anulando a função. Ok? Beleza, agora já estamos em condição de voltar lá ao método no caso 2. Temos aí a equação diferencial L de y igual a g de x, onde g de x é a soma de produtos de funções que são daquele tipo limitado para esse método, tá? Depois, o próximo método que a gente vai ver não vai ter essa limitação, mas para já estamos nos limitando a funções que são constantes, ou polinomiais, ou exponenciais, ou seno ou cosseno, ou soma de produtos finitos desse tipo de função, tá? A g, agora aqui é que está, a g sendo dessa forma, ela pode ser anulada por um operador L1, ali está em cima, né, mas o próximo passo vai estar o subíndice, né, L1, de menor ordem possível. Só que como a G é dessa forma, esse L1 vai ser um produto dos operadores da seguinte forma, ou uma potência de D, ou uma potência de D menos 1 alfa, ou aquele nosso operador lá relacionado com os números complexos, o número complexo, né, alfa mais beta i, tá? Que é o d ao quadrado menos 2 alfa d mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado da n. Então, tá? Então, esse é o caminho. Temos a equação. A g é dessa forma. Ela pode ser anulada por um L1 de menor ordem possível
onde esse L1 vai ser produto de operadores dessas três formas, beleza? Por isso que a gente se limita. Aí, o que a gente vai fazer? Volta na equação diferencial, a gente já vai fazer isso no exemplo, na prática, tá? Volta na nossa equação diferencial e aplica L1 em ambos os membros, tá? Aplicando em ambos os lados da igualdade, a gente fica com uma equação diferencial homogênea, porque a gente tem L1 L de Y igual a L1 aplicado em G de X, como L1 é anulador de G de X, isso fica zero. E aí, qual que vai ser o procedimento? A gente vai calcular a solução geral dessa homogênea, que a gente já sabe calcular. Dessa solução geral, a gente vai eliminar todas as funções que aparecem na homogênea associada, que é simplesmente L de Y igual a zero. O que sobrar vai depender ainda de alguns parâmetros, né? A gente joga na equação original igual a G de X, a não homogênea, e descobre os parâmetros. Vamos então lá no Journal voltar para o nosso exemplo do caso 2. Beleza, pessoal. Então, voltando aqui, eu vou desconsiderar para já, tá? A nossa solução particular. E aí, o que a gente tinha lá, né? Que de fato a G de X tinha funções que fazem parte da nossa solução geral da homogênea associada. Então, qual é o primeiro passo? Descobrir quem que vai ser o nosso operador L1 de menor ordem, tá? Isso é importante também, de menor ordem, que anula G, tá bom? Porque senão a ordem maior ela só vai dificultar, né? Porque vai acabar que aqui ele não vai ser eliminado. Por isso que a gente tem que cuidar para ser a menor ordem. Então, quem é esse L1 que anula a nossa função G? Bom, a G de X é a exponencial. Então, a gente já sabe, esse coeficiente aqui é 1, a gente já sabe que a exponencial é anulada por operadores da forma D menos o alfa, onde o alfa é o coeficiente do x no expoente. Então, D menos 1, aqui como não tem potências de x multiplicando, é simplesmente D menos 1, aqui o grau é 1, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso L1. Então, qual é o próximo passo? Aplicar L1 a ambos os lados da nossa equação diferencial. Então, aqui eu só vou reescrever, tá? A gente vai ter, então, D menos 1 aplicado nesse membro, e aí vou escrever em formato de operador. Então, a nossa equação diferencial ali eu reescrevi d ao quadrado menos 5d mais 4, que multiplica o y igual a, e apliquei o nosso L1, que é d menos 1, no segundo lado no segundo membro da equação, né? Então, aplicado em 8 exponencial de x, esse é um operador linear, então o 8 sai, fica d menos 1 aplicado na exponencial, que a gente já sabe que é zero, tá? Então, aqui é zero e a gente obteve uma equação diferencial linear, né? Uma EDO linear homogênea, que a gente já, com coeficientes constantes, né? Que a gente já sabe resolver. Então, como é que a gente resolve essa EDO? Bom, a gente precisa da equação auxiliar. Só que a equação auxiliar ela já está aqui, né? Esse próprio, definida pelo próprio operador. Então, a equação auxiliar, eu vou escrever, pode usar m também, geralmente é m, mas eu uso x mesmo, tá? X menos 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Bem, quais são as raízes dessa equação? A gente tem uma raiz, ali melhor usar os m's, né? A gente tem uma raiz, que eu vou colocar assim, m0, digamos, que é 1, porque substituindo x igual a 1, zero. Depois, a gente tem a raiz m1 e m2, que são exatamente as raízes da nossa equação característica anterior, x ao quadrado menos 5x mais 4, que eram 4 e 1. Tá? Então, o que a gente observa, né? E claro, né, como essa aqui faz parte da equação geral, essa raiz aqui, 1, se repete. Mas a gente também sabe lidar com raiz repetida. Então, para a raiz de multiplicidade 1, a nossa solução, que eu vou denotar aqui como y complementar 1, digamos, né, que é a solução dessa aqui, né, aplicada a L1, a raiz distinta conta para a exponencial. Então, C1 exponencial de 4x. A raiz duplicada também é exponencial,
só que eu tenho que multiplicar por uma potência de x.